Em algum lugar do mundo, existe uma carteira digital com 1.100.000 bitcoins dentro dela. Ninguém nunca a moveu. Ninguém nunca gastou um centavo dela. Nos preços de hoje, esse dinheiro parado vale mais de 78 bilhões de dólares, o suficiente para colocar o dono dessa carteira entre os homens mais ricos do planeta. O problema é que ninguém sabe quem é o dono. Há 17 anos, um nome apareceu do nada na internet. Publicou um documento de 9 páginas que reinventaria o dinheiro como conhecemos. E depois desapareceu. Sem rosto. Sem entrevista. Sem explicação. Esse nome é Satoshi Nakamoto. E em abril de 2026, o jornal mais respeitado dos Estados Unidos publicou uma reportagem de 10.000 palavras dizendo: "Acho que sabemos quem ele é." Essa é a história de como eles chegaram lá. E por que o principal suspeito jura, até hoje, que eles estão errados. Para entender por que essa investigação importa tanto, você precisa entender o tamanho do mistério. Em outubro de 2008, no meio do colapso financeiro global, um e-mail anônimo caiu numa lista de discussão de criptógrafos. O remetente se chamava Satoshi Nakamoto. Anexado ao e-mail, um documento técnico descrevendo uma moeda digital que não precisava de bancos, nem de governos, nem de nenhuma autoridade central para funcionar. Nos 2 anos seguintes, Satoshi trabalhou lado a lado com outros programadores, escreveu o código, minerou os primeiros blocos e respondeu a centenas de mensagens em fóruns técnicos. E então, em 2011, simplesmente parou. Uma última mensagem, curta, dizendo que estava passando o projeto para outras mãos. Depois disso, silêncio absoluto. Nos últimos 15 anos, o Bitcoin virou um mercado de 2 trilhões e 400 bilhões de dólares. E o homem, ou mulher, ou grupo de pessoas que o criou nunca apareceu para reivindicar nada disso. Isso fez de Satoshi um dos maiores enigmas da era digital. E, claro, não faltaram candidatos. Ao longo dos anos, várias pessoas foram apontadas como o verdadeiro Satoshi. Em 2014, a revista Newsweek publicou uma matéria de capa afirmando que o criador do Bitcoin era um engenheiro aposentado da Califórnia chamado Dorian Nakamoto. Jornalistas cercaram a casa dele. Ele negou tudo, entrou em pânico com a exposição repentina e a teoria desmoronou. Em 2015, o próprio New York Times apontou outro nome: o cientista da computação Nick Szabo, criador de um precursor do Bitcoin chamado BitGold. Szabo também negou. E talvez o caso mais dramático: o australiano Craig Wright, que passou anos alegando publicamente em tribunais ser Satoshi Nakamoto, até que a justiça britânica o declarou culpado de fraudar provas e mentir sobre sua identidade. Cada um desses casos deixou a mesma lição: provar quem é Satoshi é assustadoramente difícil. Porque a única prova que realmente contaria, uma transação assinada com as chaves originais daquela carteira bilionária, nunca aconteceu. Foi nesse cenário de becos sem saída que o repórter John Carreyrou decidiu tentar de novo. Vale a pena parar um segundo nesse nome. John Carreyrou não é um jornalista qualquer de tecnologia. Ele é o repórter que, anos antes, destruiu sozinho um dos maiores escândalos corporativos da história americana. O caso Theranos, a startup de exames de sangue avaliada em 9 bilhões de dólares, que, na prática, era uma fraude construída sobre uma mentira. O trabalho de Carreyrou levou a fundadora Elizabeth Holmes à prisão. Agora, esse mesmo repórter, vencedor do Pulitzer, especialista em desmontar mitos bilionários, voltava sua atenção para o maior mito não resolvido das finanças digitais. Ele não trabalhou sozinho. Ao seu lado estava Dylan Friedman, especialista em inteligência artificial, encarregado de uma tarefa que seria impossível fazer manualmente: vasculhar décadas de e-mails e mensagens de fórum em busca de um padrão de escrita.
A grande virada do caso começou com um documento inesperado. Anos antes, o programador finlandês Martti Malmi, uma das primeiras pessoas a trabalhar diretamente com Satoshi no código do Bitcoin, havia se envolvido num processo judicial. Como parte desse processo, ele liberou centenas de e-mails trocados com Nakamoto entre 2009 e 2011. Isso deu a Carreyrou e Friedman algo que nenhuma investigação anterior tinha em tal volume. Material de comparação real, escrito pelo próprio Satoshi, em contexto privado, sem a formalidade do white paper. A dupla, então, compilou décadas de correspondência de 3 grandes listas de discussão da internet, incluindo as famosas listas Cypherpunk, onde ativistas de privacidade digital e criptógrafos trocavam ideias nos anos 90 e 2000. Cruzaram tudo isso com todo o material conhecido de Satoshi e contrataram um especialista externo, o linguista forense Florian Cafiero, que rodou uma análise estilométrica comparando o white paper do Bitcoin ao estilo de escrita de 12 suspeitos históricos diferentes. O resultado, segundo o MYT, em 3 análises de escrita separadas e independentes, o nome apareceu consistentemente como o mais próximo do estilo de Nakamoto, Adam Back. Se você já pesquisou sobre a história do Bitcoin, talvez esse nome não seja estranho. Adam Back é um criptógrafo britânico, hoje com 56 anos, e uma figura histórica do movimento cypherpunk, o mesmo ambiente ideológico que deu origem à própria ideia do Bitcoin. Nos anos 90, ele criou um sistema chamado Hashcash, uma tecnologia de prova de trabalho, pensada originalmente para combater spam de e-mail. E aqui está o detalhe que chama atenção. O Hashcash é citado diretamente, pelo nome, no white paper original do Bitcoin, como uma das bases técnicas do sistema. Nos últimos 12 anos, Beck construiu um verdadeiro império dentro do universo cripto. Ele é CEO da Blockstream, uma das empresas mais importantes de infraestrutura para Bitcoin, e também comanda a BSTR, uma companhia que acumula grandes reservas da moeda. Ele é, hoje, uma das vozes mais influentes e mais ricas dessa comunidade. E, curiosamente, ele já era suspeito havia anos. Em 2020, um youtuber anônimo chamado Barely Sociable já havia levantado a hipótese num vídeo amador. Mas até abril de 2026, nenhuma investigação jornalística séria tinha ido atrás disso a fundo. Diante da reportagem, a resposta de Adam Back foi imediata e categórica. Ele nega ser Satoshi Nakamoto. Publicamente, ele classificou as evidências reunidas pelo NMIT como circunstanciais, ou seja, indícios que sugerem uma conexão, mas não provam nada de forma definitiva. Segundo Beck, as semelhanças de linguagem e estilo entre seus textos e os de Satoshi têm uma explicação simples. Ele e Nakamoto transitavam pelo mesmo pequeno círculo de criptógrafos e ativistas cypherpunk na mesma época. Não seria coincidência de identidade, seria coincidência de contexto. Quando procurado por outros veículos após a publicação, Beck preferiu nem dar entrevista nova. Apenas remeteu os jornalistas a uma publicação sua nas redes sociais, reafirmando a negativa. E o próprio linguista contratado pelo NYT, Florian Cafiero, foi cauteloso. Classificou os resultados da análise estilométrica como inconclusivos. Então, no fim das contas, o mistério foi resolvido? Não exatamente. E a comunidade cripto é praticamente unânime sobre isso. A única prova que encerraria essa discussão de vez seria uma transação assinada digitalmente a partir de uma das carteiras originais de Satoshi. Algo que, criptograficamente, só o verdadeiro dono das chaves privadas conseguiria fazer. Isso nunca aconteceu. Nem com Adam Back, nem com nenhum dos suspeitos anteriores. O que o New York Times entregou não foi uma confissão, nem uma prova irrefutável. Foi o retrato estatístico mais detalhado já produzido sobre quem provavelmente escreveu aquelas palavras em 2008, construído sobre padrões de linguagem, coincidências de tempo e uma peça técnica, o Hashcash,
que conecta Beck ao Bitcoin de um jeito que nenhum outro suspeito consegue igualar. Talvez a gente nunca saiba, com certeza absoluta, quem digitou aquele e-mail em outubro de 2008. Mas há algo quase poético nisso. A pessoa que inventou um sistema desenhado, desde o primeiro dia, para não precisar confiar em ninguém, conseguiu, por 17 anos, fazer o mundo inteiro confiar apenas numa coisa sobre ela: o silêncio.